Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a mergulhar no universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos falar sobre um dos cineclubes mais antigos do Rio Grande do Sul e do Brasil, o Cineclube Lanterninha Aurélio. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dallaposa e Alexandre Macari. Na técnica, Zezinho Quartiero, o grande cinéfilo aqui deste lugar. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 24 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 24 de março na história do cinema. Neste dia, em 1887, nascia o comediante e diretor Roscoe Fatty Arbuckle, conhecido no Brasil como Chico Boia. Arbuckle é famoso por ter sido um dos mais populares atores da era do cinema mudo, tendo atuado em obras de Charles Chaplin e Buster Keaton. No entanto, em 1921, no auge do sucesso, Arbuckle foi vítima de uma perseguição criminal propagada pela imprensa que acabou com a sua carreira. Ele foi acusado de violentar e assassinar Virginia Rape, uma aspirante atriz em São Francisco, Califórnia. Após longas sessões de julgamento, ele foi absolvido por um júri com pedido de desculpas por escrito. O escândalo do processo arruinou o ator, que ficou desde então mais de 10 anos fora das telas. Ele faleceu em 1933. Em 1901, nascia o animador, diretor e produtor norte-americano Ub Iwerks. O início de sua carreira foi ao lado do seu amigo Walt Disney, com quem colaborou por muitos anos, sendo responsável pela criação do icônico personagem Mickey Mouse. Em 1964, trabalhando no setor de efeitos visuais, foi indicado ao Oscar, sua única indicação na carreira, pelo trabalho no filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Em 1930, nascia o ator e piloto de corridas estadunidense Steve McQueen. Apelidado de The King of Cool, devido à sua habilidade de combinar roupas casuais de forma impecável, criando um visual elegante e sem esforço. Em 1974, tornou-se o astro do cinema mais bem pago do mundo. Sua notável habilidade para cenas de ação o tornou um especialista no gênero, dispensando o uso de dublês, especialmente em perseguições de carros ou motos em alta velocidade. Entre seus principais filmes estão Sete Homens e um Destino, de 1960, Fugindo do Inferno, de 63, Bullitt, de 68 e Papillon, de 73. Em 1945, nascia o cineasta norte-americano Curtis Hanson. Entre seus trabalhos como diretor estão o suspense psicológico A Mão que Balança o Berço, de 92, com Rebecca De Mornay, Los Angeles, Cidade Proibida, de 97, seu filme mais marcante, a comédia Garotos Incríveis, de 2000, que rendeu o Oscar de melhor canção original para Bob Dylan, e o filme biográfico 8 Mile, Rua das Ilusões, de 2002, estrelado por Eminem. Jessica Chastain comemora seus 48 anos de aniversário hoje. A atriz estadunidense é conhecida pelo seu trabalho em Histórias Cruzadas, de 2011, e A Hora Mais Escura, de 2012. Em 2022, conquistou o Oscar por sua atuação em Os Olhos de Tammy Faye, em que interpreta, sob um olhar íntimo, sobre a extraordinária ascensão, queda e redenção da teleevangelista Tammy Faye Bakker. Em 1905, falecia Júlio Verne, romancista, poeta, dramaturgo francês,
considerado por muitos, né, um dos maiores inventores de gênero de ficção científica para a literatura. Seus livros contêm predições sobre o surgimento de avanços científicos, como submarinos, máquinas voadoras e viagem à Lua. Do conjunto das obras de Júlio Verne, 33 foram adaptadas para o cinema, resultando em um total de 95 filmes, sem contar as versões para séries de televisão. A obra mais adaptada foi Miguel Strogoff, 16 vezes, seguida por 20.000 Léguas Submarinas, 9 vezes, Viagem ao Centro da Terra, 5 vezes, e A Volta ao Mundo em 80 Dias, 2 vezes. Entre as adaptações mais notáveis, destaca-se Viagem à Lua, de 1902, dirigida por Georges Méliès, e A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 56, dirigida por Michael Anderson, com David Niven no papel de Phileas Fogg e Cantinflas como Passepartout. Em 68, falecia em Nova York a diretora, produtora e roteirista francesa Alice Guy Blanchet. Reverenciada como a primeira cineasta de filmes ficcionais, ela é considerada uma visionária pelo uso pioneiro do cronofone, da Gammon, para a sincronização de som, da colorização dos filmes e o uso de elenco interracial e utilização de efeitos especiais em filmes. Alice dirigiu mais de 1.000 filmes em curta-metragem durante seus 20 anos de carreira. Fundou e administrou seu próprio estúdio e foi uma fonte de inspiração para vários artistas como o Alfred Hitchcock e a Barbra Streisand. Em 24 de março, ao longo dos anos, 4 cerimônias do Oscar marcaram a história do cinema. Em 49, Hamlet, dirigido e protagonizado pelo cineasta e ator britânico Laurence Olivier, levou o prêmio de melhor filme. Em 1986, Entre Dois Amores, de Sidney Pollack, superou o favorito A Cor Púrpura, de Steven Spielberg, e também o filme brasileiro estadunidense O Beijo da Mulher-Aranha. Em 1997, a estatueta de melhor filme foi para O Paciente Inglês, dirigido por Anthony Minghella. E em 2002, o prêmio principal foi concedido a Uma Mente Brilhante, de Ron Howard. Há 50 anos, as telonas de Santa Maria exibiam alguns dos maiores sucessos daquela época. No Cine Glória, o filme francês Tudo Começou Assim, de Serge Corber, e A Conquista do Planeta dos Macacos, filme com censura de 18 anos, que fazia o público refletir sobre o futuro enquanto ficava fascinado com os cenários e macacos que dominavam a Terra. O jornal A Razão anunciava com grande entusiasmo a última e definitiva exibição que seria realizada amanhã do polêmico filme Hospital, de Arthur Hiller. No Cine Independência, o filme brasileiro A Super Fêmea, de Aníbal Massaini Neto, com Vera Fischer no papel principal, e O Faroeste Cavalgando com a Morte, de Steve Ignat, com James Coburn, que também estava sendo exibido no Cine Imperial, inclusive, juntamente com O Faroeste Spaghetti, O Dólar Furado, de Giorgio Ferroni, com Giuliano Gemma. Esses filmes, essas exibições, faziam parte do cotidiano dos cinéfilos de Santa Maria e até hoje, com o passar dos anos, ainda ecoam na memória daqueles que tiveram a sorte de vivenciar esses momentos nos cinemas de rua. Você, nosso ouvinte, tem alguma lembrança desses tempos? Compartilhe conosco pelo nosso Instagram, Cinemac, também pelo WhatsApp das rádios, pois a história do cinema da nossa cidade é feita também por cada um de vocês. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Agora vamos ouvir a música Things Have Changed, de Bob Dylan, composta para o filme de Curtis Hanson, Garotos Incríveis, e pela qual deu a Dylan o Oscar de melhor canção original. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Maravilha, aí Bob Dylan, Things Have Changed. Muito bem. Para falar sobre o histórico Cineclube Lanterninha Aurélio, estará comigo aqui o Relações Públicas, produtor audiovisual, especialista em cinema, associado à TV Ovo, produtor da websérie Rock do Cassete,
cineclubista, evidentemente, né? Não pode deixar de dar essa credencial importantíssima. E que hoje é também um dos coordenadores do Cineclube Lanterninha Aurélio, Paulo Henrique Teixeira. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, Alexandre. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui contigo, falando um pouquinho, né, do Cineclube Lanterninha Aurélio, um dos mais antigos do Brasil. E, né, que eu tenho a honra de estar junto há algum tempo aí, ter me afastado e voltado novamente, enfim. Maravilha, o Cineclube resiste, né? Isso que é importante. O Cineclube Lanterninha Aurélio foi fundado em meados de 1978 por estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Desde o começo teve relação com a SESMA, Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, onde até hoje, né, é sua sede. Em 1978, os colaboradores batizaram o Cineclube de Lanterninha Aurélio, em homenagem ao Lanterninha Aurélio de Oliveira Lima, que trabalhou no Cine Imperial de 1935 a 1975. O Zezinho está balançando a cabeça porque certamente ele vivenciou muito desses momentos junto com o seu Aurélio de Oliveira Lima. Quantos flagras, né, o seu Aurélio não deve ter tido, né? Que maravilhoso, né? Não, o Zezinho, né? Impagável também, né? Muito bem. Tu chegaste a conhecer o Aurélio de Oliveira Lima? Não. Sem revelar a idade? Não, né? não, Alexandre, até porque eu vim para Santa Maria em 1992. Né? Ah, bom, bem mais. Eu sou natural de Cruz Alta, né? Enfim, também uma cidade, né, do interior, mas que tinha 3 cinemas de calçada. Mocha. E a gente tinha por hábito, né, a gurizada, juntar garrafas de cerveja, né, vidros, vendia para poder ter dinheiro para ir ao matiné de sábado, que às vezes tinha 3 sessões, aí era um espetáculo. Que maravilha. E hoje não tem mais cinema lá em Cruz Alta, ou tu tem informação? Eu me afastei de lá, mas tive, né, eventualmente a gente vai para lá, não existe mais cinema, até fotografei a fachada, né, do Cine Rex, que era onde é o calçadão hoje, e existe uma loja de departamentos, uma loja, né, de roupas ali. Como boa parte dos cinemas de rua e de calçada, né? Deram lugar a igrejas, enfim, né? Sim. Mas, Paulo, né? Bom, o Cineclube ele tem essa história aí, vai completar daqui a pouco, completa os seus 50 anos, né? Em 2028. E é uma história também de resistência, né? Assim, tu tens assim informações sobre questões mais históricas, assim, da motivação por trás da criação, de questões ligadas a esses desafios que foram enfrentados ao longo desse período e também no momento que você veio para Santa Maria, quando começou a fazer parte. Sim. Também, né? Então, vindo para Santa Maria, né, como estudante, a gente, logo eu em seguida fui morar na casa estudante do centro, que era próximo à SESMA, e a SESMA usava o espaço da sala 07 para manter as atividades do Cineclube Lanterninha Aurélio. Para quem não sabe, mas a antiga reitoria tinha uma sala de anatomia, né, que era usada pelo curso de medicina, que era um anfiteatro, né, com mesas redondas, né, com cadeiras, assentos redondos e com, né, como é que chama, com uma certa altura, cabia umas 80 pessoas lá, né? E esse espaço era administrado pelo Laboratório de Informática na época, pelo professor Júlio Brenner, e a SESMA ocupava então as quartas-feiras das 19 às 22 horas para as ações do Cineclube. E eu comecei frequentando ali. Na época ele era coordenado pelo Magrão e pela Verônica. O Magrão tinha o núcleo de contracultura experimental urbana, né, no NECO, no hall do DCE ali. E, enfim, eles mantiveram uma linha de atuação do Cineclube que era os ciclos temáticos, né, no mês. Né? Escolher um tema e trabalhar dentro do acervo da SESMA. Né? Que era um acervo maravilhoso. Sempre, né? Foi um acervo muito rico. Né? E isso tem a ver, então, com o Cineclube. Né? Mas eu já fazendo um avanço, né? Então, para essa época de 90 e tantos. E aí, enfim, eu começo a frequentar esse grupo e entender o funcionamento do Cineclube.
E aí, em algum momento também, a mudança desse, né? E eu, junto com outras pessoas, meio que passo a ser o responsável, né? Por essas sessões das quartas. E, né, a gente bastante jovem, bastante maturo, mas com, né, com bastante vontade de fazer as coisas e com aquela possibilidade enorme à frente, né? Era isso, de pensar uma curadoria, articular participações, enfim, montar uma programação, a divulgação, enfim. Foi um aprendizado enorme, né? E nesse meio tempo, então, a gente também foi entendendo e buscando as documentações do Cineclube, juntando em meio papelada da SESMA, entendendo a importância que o Cineclube teve também, não só para a cidade, mas também para a própria SESMA. E que é importante falar que era o mesmo grupo de pessoas que estavam se articulando de formas diferentes, né? A gente está falando de 1977, 78, ainda dentro do período do regime militar. Então, esses encontros, né, com mais gente enfim, tinham que ter um certo cuidado. E o Cineclube, então, vem porque Santa Maria, a universidade, principalmente a universidade, sempre continua fazendo isso, traz muita gente de fora, né? E esses alunos, esses alunos da universidade, entre eles Gilberto Munisimon, que a gente chama, tem o Paulista, e, enfim, agora não vou lembrar o nome de todos, mas era um grupo de uns 6 ou 7, mais com algumas pessoas daqui, mas esses de fora tinham acesso já aos cineclubes, que era uma prática muito comum em São Paulo, basicamente, né, que tinham em clubes operários, enfim, o cineclube sempre foi utilizado como uma estratégia de aproximação de pessoas e de possibilidade de comunicação. Então, eles tendo acesso à Dina Filmes, na época, que era a distribuidora de filmes em 16mm, começaram a trazer esses filmes, conseguiram, junto à universidade, um projetor 16mm e começaram a exibir, né, as sessões e divulgando, né, entre eles, e era o mesmo grupo que estava chamando para uma assembleia de formação da cooperativa, e, enfim, né, e exibiam dentro do DCE, exibiam aqui no campus da universidade, exibiam também em associações de bairro, enfim, né, eles tiveram uma atuação bastante importante e exibiram muitos filmes também importantes, né? Lembra de algum desses que foram exibidos aí? Tem o Terra para Rose, né, O Homem que Virou Suco, e depois, mais adiante, aí já um outro pulo, quando a gente começa daí a participar do Movimento Nacional Cineclubista novamente, coisa que eles já haviam feito lá no início, né? Eles, os primevos, né? Os fundadores, né? A gente contando as histórias e falava, né, que um filme ele circulava praticamente todo o Brasil. E às vezes, né, e quando ele chegava aqui eram exibidos muitas e muitas vezes, não tinha uma sessão só. Exibia tantas quantas fossem possíveis, né? E aí essas fitas acabavam arrebentando, né, se estragando, né, pelo uso, né? Mas enfim, e essa documento eles participaram de assembleia de congressos nacionais de cineclubismo, né? De jornadas nacionais de cineclubismo, e a gente foi encontrando esses cartazes, essas documentações, e foi se dando conta, e isso eu estou falando da década de 90, né? E é um momento, essa década de 90, é um momento em que a gente tem a passagem, então, da película já para o VHS. Não existia mais filme em película, né? A Dina Filmes também já não existia mais como distribuidora, e todos os cineclubes do país praticamente deixaram de funcionar, com exceção de alguns, né? E o Lanterninha se manteve, então, através da SESMA, né, da locadora da SESMA, uma locadora muito importante, né, de filmes em VHS, que né, com um acervo enorme e muito bem escolhido. Eu lembro que tinha um catálogo impresso
que a gente podia ter, ter aquisição justamente para levar para casa para saber quais os filmes em VHS tinha lá na locadora da Sesma, quando ainda era na casa, Sim. na casinha, né? Sim. Aquilo é, né, tem umas lembranças saudosistas Eu tenho que a até gente hoje, tem, né? Porque aquilo era né? Sexta e sábado, uma procura enorme, né? Pelos filmes, e hoje, segunda-feira, no horário da tarde, era da devolução, né? Aí bombava, né? É isso, mas e sempre, né, que a gente trabalhando no balcão, é importante dizer, né, que daí eu passei a trabalhar dentro da Sesma também, né? E aí a devolução né, estar no balcão de uma videolocadora na década de 90 foi uma experiência fantástica, né? Porque a cada um que levava um filme na devolução, ele te dava também uma devolução. E tinha multa se não rebobinasse, né? Era uma multa simbólica, né? Simbólica, mas era porque, né, na época não existia um aparelho só para rebobinar, tinha que separar as fitas, enfim, né? Mas era mais para a gente educar as pessoas a entregarem como recebiam, né? Mas as pessoas sempre, né, davam a devolução das suas impressões do filme, né? Isso, se a gente não tinha visto, tu ia, né, criava uma vontade de ver, enfim, né? E é isso. Então, a gente foi entendendo que o Cineclube teve uma importância muito grande e que ele tinha uma maneira de funcionar através desse modelo de ciclos, né? Ciclos temáticos. E passado o tempo, então, depois a gente volta quando volta a ter um movimento do cineclubismo nacional, de alguma maneira, como a gente estava atuante, divulgando, e já a internet já era né, uma ferramenta utilizada, o pessoal nos achou e foram nos chamando para participar dos encontros, e a gente levou de novo né, o que a gente tinha documentado, né, e a maneira de operar, e que os mais velhos daí, não, mas esse é o manual do cineclubismo, né? É assim que a gente também operava, né? Só que vocês tem uma maneira mais organizada, né? Os cineclubes têm cineclubes de várias naturezas, né? Mas muitos deles são anárquicos porque são, né, uma atividade voluntária, enfim, e principalmente, né, revolucionária para o momento em que eles existiam com bastante força, né? Aí a gente viveu na passagem ali dos anos 2000, com o advento do digital, um crescimento enorme daí também de cineclubes, né, e de possibilidades. E aí, enfim, de alguma maneira eu posso dizer, e isso é fato, Alexandre, que o Lanterninha ajudou a gente a retomar a maneira de fazer um cineclube. Não que seja certa, né, mas o manual, a base, aquela de ter um livro de presença para as pessoas assinarem, de tu ter uma curadoria pensada com um pouquinho de antecedência, que tu tem um grupo que receba as pessoas, que de repente tu tem um convidado para debater o tema, né? Que tu tem um registro sobre o que foi feito, né? E isso é uma coisa que passou a ser, né? Tanto é que a gente criou pelo Conselho Nacional de Cineclubes um manual de cineclubes que era baseado nessa nossa documentação, vamos dizer assim, né? É uma história riquíssima e, né, a gente está também conversando com alguém que ajudou a construir essa história, que eu acho que é importante, porque quando eu, por exemplo, quando vim para Santa Maria, os primeiros contatos que eu tive com cinema, digamos, cinema clássico, cinema com um pensamento reflexivo, foi justamente com a locadora da Sesma e também participando de alguns cineclubes, principalmente o Cineclube do Lanterninha Aurélio. E eu lembro que eu gostava muito eu assisti uma sessão do Martim Fierro uma vez, que foi incrível, que eu lembro até hoje da sessão, que até, acho que não foi nem na Sesma, foi lá na Casa de Cultura, né? Foi em algum outro lugar, não lembro exatamente onde, né? Sim, porque o Lanterninha também, né, isso, né, a Sesma daí perdeu a possibilidade de uso da sala 07 ali, né, por uma questão também de mudança de comando do CCSH, mas enfim, isso. E nós daí começamos a trabalhar dentro da Sesma,
na casinha azul ali, 68, na Sargento de Azevedo, mas era um espaço muito menor, né? Porque na 07 a gente botava 80 pessoas, Sim. e aí a gente muda para um espaço né, que dava botar 20 pessoas. E aí a gente meio perdeu um pouco, e sem falar que a TV que dentro de exibir era uma TV muito menor, enfim. Se perdeu um pouco do input. E aí depois em 2000, a gente passa a exibir, passa a trabalhar no antigo fórum. Isso. A antiga Casa de Cultura, na Praça Aldeia Marinho, no auditório. Né? A gente montou uma tela de lona enorme lá, botamos um projetor e enjambramos sistema de som com umas caixinhas penduradas pelo teto. Os morcegos davam uns rasantes no meio da plateia. E a gente trabalhou ali por bastante tempo e muitas vezes associado ao Santa Maria Vídeo Cinema. Isso. E a gente teve mostras bastante importantes ali. Mas entre isso, exibimos o Martim Fierro, acho que comentado pelo Chico Sousa, provavelmente. Eu acho que sim. Filme, né, riquíssimo. E o Chico né, apaixonado pelo gauchismo, né, enfim, por esses temas, também teve uma participação brilhante, eloquente, demorada, né? O Chico gosta de falar, né? E fala muito. Fala, foi linda a sessão, sim. Paulo, antes da gente fazer um intervalinho aqui com uma canção, hoje tu falaste da questão da curadoria, né, a importância disso, inclusive para o cineclube, né? Enfim, a gente vê hoje na era do streaming, né? Muito que é jogado, né? Pelo artificial, né? Pela inteligência artificial que define, né? O que tu gostaria de ver ou não, né? E aqui a curadoria, ela tem um outro olhar, né? Como é que ela se dá hoje, assim, a curadoria? Como é que vocês estão organizando essa questão da curadoria nessa retomada, né? Que o Cineclube vem tendo nos últimos anos? Então, a gente voltou com o Cineclube de novo, né? Eu e um grupo de pessoas que estavam, né, em outro momento juntos ali, porque eu saí de lá, eu acabei deixando o Cineclube em 2009 para fazer outras coisas, aí o Cineclube ficou na coordenação de outras pessoas e eu não consegui acompanhar mais tão de perto como gostaria, mas enfim, né? São opções de vida da gente também e é preciso também dar espaço para outras pessoas. Mas o fato é que daí, já há algum tempo, vinha pensando em me aproximar de novo, e aí eu vi que o Cineclube estava no momento também de ato, sem atividades, e a gente começou a articular de novo um grupo de pessoas e ver a possibilidade de retomar, e aí a gente começou a voltar ano passado devagarinho e esse ano daí final do ano e esse ano já agora mais plenos, né? E a ideia então é a gente montar um grupo de pessoas e começa a conversar do que a gente está querendo, o que a gente, né? A ideia sempre é a gente respeitar a história do Cineclube, né? Que sempre foi um Cineclube que trabalhou com filmes muitas vezes que estreavam em Santa Maria, filmes importantes, ou então clássicos, não que, na verdade, o Cineclube pode exibir o que quiser, mas a gente procura ter uma curadoria que possa ser um pouco mais reflexiva. E aí a gente vai trabalhando com um grupo ali, porque dentro de um grupo de pessoas tem uns que têm mais afinidade para se comunicar, né, ou para se comunicar digitalmente, né, ou para pensar os filmes, ou para ocupar outros espaços. A gente vai respeitando as características de cada um. Hoje nós estamos com um grupo de 10 pessoas e a gente tenta manter uma comunicação entre nós para que a gente possa, então, entender como é que vai ser feito a programação. Mas, né, já na virada do ano ali, janeiro, fevereiro, o Marcelo Cabala, né, apontou na virada do ano que ele gostaria de retomar o Brasil de Todos os Sons, que foi um ciclo que ele havia feito lá atrás, lá em 2009, 2010, e ele montou uma curadoria sobre a história do samba, enfim, da música popular brasileira, e foi em busca da autorização dos realizadores, o que é muito importante, né? E aí conseguiu montar essa curadoria, que foi linda, né? A gente exibiu, começamos com o Lupicínio, né?
que é um documentário lindíssimo. E lotou a casa, e ele trouxe ainda umas apresentações artísticas, e aí então ficamos janeiro, fevereiro, e foi né? E aí a gente brinca, né, no grupo que o Marcelo levantou a régua, né? Porque a curadoria seguinte também tinha que dar conta disso. E daí, enfim, entrou o Cassol, né, com toda a sua autoridade, né, que tem para poder fazer essa curadoria do cinema gaúcho. E a gente está com esse mês de março com curadoria sobre o cinema gaúcho, porque a gente sempre busca alguma associação, alguma efeméride, como tu faz no início do teu programa. E dia 27 de março, né, é tido como dia do cinema gaúcho, né? Maravilha. Por causa de uma exibição histórica. E assim, então, a gente vai. Agora a gente está com uma articulação com o Arquivo Nacional, que já há alguns anos tem feito mostras em todo o país, né? E nos procurou, assim como procurou a universidade também, para que a gente possa trabalhar com o acervo deles, com uma questão talvez ligada à temática indígena, né? E é isso a gente está discutindo, temos que resolver isso o quanto antes, porque a curadoria precisa ser antecipada, né, para a gente poder divulgar. Vamos falar um pouco mais sobre isso em instantes. Agora vamos ouvir uma canção, né, que está, inclusive, foi exibido no filme Yonlu, inclusive foi exibido na terça passada no Cine Clube do Terneudelli, dentro da mostra de cinema gaúcho, né? O filme Yonlu, de Ike Montanari. E aí a gente vai ouvir a música Estrela, Estrela, da trilha sonora deste filme, cantada por Vinícius Yonlu, a canção do Vitor Ramil. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Bela versão dessa canção, aí cantada pelo próprio Vinícius Yonlu. Aliás, as outras canções do filme também são muito boas, vale a pena ouvir. É um filme pesado, né, Paulo? Assim, a gente assistiu, né, na última terça-feira. Sim, filme pesadíssimo, pesado pelo tema, né? Foi a primeira vez que a gente ficou sabendo de um suicídio de um jovem, né, e assistido pela internet. Causou uma comoção enorme, mas acho que o Ike teve uma sensibilidade muito grande para poder nos apresentar o que foi, quem foi o Vinícius, né, o Yonlu, o talento dele, né, e o próprio sofrimento, né, de uma maneira bastante, não dizer poética, mas de uma maneira bastante sensível, né. Filme lindíssimo, né, usando as ilustrações do artista, além das músicas, né. Enfim, um talento que nos deixou, mas também deixou um legado, né. Com 16 anos, né, de idade ele tinha, né? Acho que era isso, né? Muito jovem, né? Então, mas assim mesmo, né? O filme, ele acho que faz jus justamente a esse legado, né, do Yonlu. Veja como é importante, daí a gente falava de curadoria, né, Alexandre, como é importante também misturar os temas de alguma maneira, né? Mas o Cassol fez um recorte dentro da filmografia gaúcha, tentando escolher filmes ou realizadores que de alguma maneira tiveram alguma participação dentro do Santa Maria Video Cinema. Então a gente começou com o Gumercindo Saraiva, do Ricardo Hitzel, num documentário, e depois aquele Teus Olhos não cabem o mundo. Teu mundo no caso dos meus olhos, né, do Paulo Nascimento, que também é santamariense, e com o Edson Celulari, com uma atuação lindíssima, lindíssima. E aí vem para o Yonlu, que daí pega um público, né, que na verdade trata de uma história de um jovem prodigioso, então pegou um público diferente, né? E agora a gente vai trabalhar amanhã um documentário sobre né, uma questão que hoje inclusive é bastante atual em Santa Maria, né, do uso, né, de força da Brigada Militar, né, certo homem errado, né? O caso do homem errado, da Camila de Moraes. Isso. Essa semana, inclusive, o Cineclube está bem agitado, né? Então,
olha só, né? Porque é isso, né? A gente tem muita mais coisa para exibir do que janela, né? E lembrando que é isso, a gente tem também que nessa retomada a gente precisa também ganhar fôlego e por isso daí a gente vai ter exibição amanhã, né? Com esse filme. Aí dia 27 tem ainda dentro desse ciclo o Legalidade, do Zé Cabrito, porque por causa do dia 27, que é o dia comemorado o Dia do Cinema Gaúcho. E aí pensamos né, faltam curtas santamarienses e curtas de mulheres. Aí o Cassol pegou né, providenciou uma curadoria de 3 curtas para sábado, sendo Boate do DCE, do Luciano Ribas. Tu tens a programação? Tenho aqui, que eu estou sem a minha cola. Isso. Clube Universitário, a Boate do DCE, de 2024, Luciano Ribas. Quando Te Ha Visto, de 2020, da Denise Coppetti e da Nelly Mombelli. E Terra de Mulheres, de 2023, da Daiane Bedin e da Jéssica Tavares. Né, o clube universitário ali, do Boate do DCE, um documentário do Luciano feito durante a pandemia, né? Então as pessoas estão contando sua experiência sua relação com a boate através de uma entrevista online, né? Aí o filme da TV Ovo, da Nelly e da Denise, trata de uma questão indígena, um tema indígena, que a gente provavelmente vai abordar no mês de abril também, né? E é muito bonito o filme. E o Terra de Mulheres, da Daiane Bedin e da Jéssica, é sobre a batalha da moradia em Santa Maria, né? Também um filme de mulheres para mulheres, né? De mulheres batalhadoras, um filme bastante importante também. E aí, nesse intermédio ainda, apareceu daí para a gente exibir dia 28, que é na sexta-feira, e aí não está dentro da programação por um detalhe, que é o Hoje é Teu, que é um filme que a gente fez também pela Aldir Blanc, aí, como vários outros que foram feitos, né? Estão sendo finalizados neste ano. E é um filme também que tem um tema bastante importante, que é a violência contra a mulher, e que tem uma atuação protagonismo da Candice Lorenzoni, da Patrícia Garcia e do Ricardo Paim. A gente teve várias locações na cidade, né? Eu trabalhei na produção, na direção de produção desse curta, e vai ser estreado, então, dia 28, na sexta-feira, um curta de uns 20 minutos, acho que não tem isso, né? E vai propiciar um debate bastante importante. Então, a curadoria, ela tenta buscar, né, várias possibilidades aí em busca de filmes que se complementem a discussão, que estejam dentro de um tema comum, né? E que possam também levar novas pessoas a conhecer, a ter a experiência, né, de estar dentro da sala com a gente. Perfeito, Paulo. Bom, agradeço a tua presença. Lembrando sempre, né, que onde fica o Cineclube Lanterninha Aurélio? Então, Alexandre, boa. O Cineclube funciona no 3º andar da SESMA, né, Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, na Rua Professor Braga, 55, no centro. A gente está com uma programação regular, e normalmente as sessões do Cineclube, então, são às terças-feiras, às 19 horas, com entrada franca, mas nesse mês, e na verdade a gente está com umas parcerias com alguns ciclos aí, então a gente está exibindo mais do que na terça-feira, né? Às vezes a gente está encordoando mais de alguns dias ali durante a semana para poder dar conta da programação. Mas normalmente é na terça-feira, às 19 horas. Perfeito. Siga lá o Cineclube Lanterninha Aurélio no Instagram também, né? @Cineclube Lanterninha Aurélio, tudo junto, né? Isso, é onde a gente tem para divulgação a gente tem feito a nossa comunicação. Também tem o perfil do Auditório SESMA, @Auditório SESMA, onde a gente compartilha também as outras ações, não só do Cineclube, mas do que a gente está fazendo lá dentro. Obrigado, então, Paulo, pela presença, e voltará outras vezes para falar de outros assuntos também, né? O cinéfilo aqui presente, né? A gente chama aí sempre que possível, tanto para ti vir quanto para nós, né? Encaixar nas nossas ideias de programação. Então, já vou adiantar para a tua plateia que a gente, né, tá te convidando para tu fazer uma curadoria, então, para o ciclo do Cineclube, tá?
agradeço o convite aí, estamos sempre abertos. Obrigado. Show de bola, Ita Paulo Teixeira pela presença, né? Um dos coordenadores do Cineclube Lanterninha Aurélio, reativado com gás novo, buscando sempre renovação de público, que é um aspecto importante, iniciativas conectadas com a missão cineclubista, né? De refletir sobre filmes, mas também como resistência política e também cultural nos tempos de hoje, muito importante. Agora em Santa Maria está 32 graus, sabia, Zezinho? Tá quente lá fora, viu? E são 14h50. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Agora é hora do nosso Giro de Cinema, com a programação de cinema de Santa Maria e também as notícias do mundo do audiovisual. Na sala de cinema comercial em Santa Maria, a grande estreia da semana foi Branca de Neve. A Disney explora o universo criado em 1812 pelos irmãos Grimm, agora em live action. Branca de Neve, interpretada pela Rachel Zegler, é ameaçada e procura fugir do seu reino. Após percorrer a Floresta Encantada, ela encontra uma cabana onde vivem os amigáveis Dengoso, Mestre, Dunga, Zangado, Feliz, Soneca e Atim. Com ela, passa a viver esse mundo e nesse universo. Porém, a princesa ainda não está salvo, já que a Rainha Má, interpretada pela Gal Gadot, planeja dar um fim à sua vida com uma maçã envenenada. O filme é dirigido pelo Mark Webb, está lá no Arcoplex e também no Cinépolis. Segue em cartaz, nesses cinemas, o filme brasileiro Vitória, com a Fernanda Montenegro, e também o vencedor do Oscar Internacional, de filme internacional, em sua 17ª semana em cartaz, Ainda Estou Aqui, que está lá no Cinépolis. Também em cartaz no Cinépolis, a animação da Letônia, Flow, que também venceu o Oscar, né, de animação. Nos dois cinemas segue em cartaz o filme adaptado de um conto do mestre do terror de Stephen King, O Macaco, e também a ficção científica com áreas de comédia de Bong Joon-ho, Mickey 17. Better Man, a história de Robin Williams, cinebiografia do músico britânico, e também o filme da Marvel, Capitão América, Admirável Mundo Novo, segue em cartaz no Arcoplex. E para a criançada, uma boa pedida é a animação norte-americana do estúdio Universal, O Homem-Cão, que está em cartaz no Cinépolis, e também Deu Preguiça, animação australiana, que está no Arcoplex. Amanhã, dia 25, às 19 horas, no Cineclube Lanterninha Aurélio, já falamos bastante aqui, mas vamos reafirmar a importância de comparecer e prestigiar o documentário O Caso do Homem Errado, de 2017, de Camila de Moraes. Na obra acompanhamos a história do operário negro gaúcho Júlio César, que, ao ser confundido com um assaltante, foi executado pela polícia do Rio Grande do Sul no dia 14 de maio de 1987. Então nós temos, além desse filme, na semana, ainda temos o Legalidade, dia 27, dia 28, né, Paulo, o filme Hoje é Teu. Hoje é Teu, e dia 29, Os Curtas de Santa Maria, sábado, às 11 da manhã, né? Um horário diferente também, né? Então, Alexandre, só me permite rapidinho, né? Esse horário das 11 da manhã é para a gente poder também possibilitar que é um horário que as pessoas não têm compromisso com a universidade, não têm compromisso com o seu trabalho normalmente e podem ter um outro... usar esse horário de outra forma. Para não ter desculpa também, não posso porque é às 19 horas, agora é 11 da manhã, né? Ali, antes do almoço, o pessoal vai lá, curte bons filmes e depois sai para fazer o seu... São filmes curtos, né? Então, até meio-dia e meio estão liberados com certeza. E tem a presença dos realizadores também, que eu acho que é importante, né, no debate. Lembrando que as sessões são lá no auditório da SESM e a entrada é gratuita. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou semana passada que o comediante Conan O'Brien estará novamente conduzindo o Oscar 2026. O'Brien brincou com o anúncio dizendo que a única razão pela qual estará apresentando o Oscar no ano que vem é para ouvir o Adrien Brody terminar o seu discurso, se referindo ao longo discurso do ator ao agradecer o prêmio neste ano. Então, coloque na sua agenda aí. A 98ª edição do evento vai acontecer no dia 15 de março de 2026. O ator Gérard Depardieu está novamente nas páginas policiais francesas. Começa hoje o seu julgamento
no qual ele é acusado de estupro por 2 mulheres durante as filmagens do filme As Persianas Verdes, em 2021. Além dessas 2 acusações, ele também foi denunciado por comportamento inapropriado por cerca de 20 outras mulheres. Uma investigação conduzida pelo jornal francês independente Mediapart, em abril de 2023, revelou que 13 mulheres acusaram Depardieu de estupro e agressão sexual nos sets de vários filmes em que participou entre 2004 e 2022. Em julho, o canal público de televisão France 2, ou France 2, exibiu o documentário Depardieu, A Queda de um Ogro, que mostrava imagens do ator fazendo comentários obscenos e falando também sobre mulheres, incluindo declarações explicitamente sexuais sobre uma menina de 10 anos. Por sua vez, Depardieu negou as acusações de má conduta sexual. Em uma carta publicada em outubro de 2023 no jornal conservador Le Figaro, ele escreveu que nunca fez mal a nenhuma mulher e que nunca o faria. Depardieu é um dos nomes mais conhecidos do cinema francês. Desde sua estreia como ator em 1965, aos 17 anos, ele já atuou em mais de 200 filmes. Dentre seus papéis marcantes, destacamos Cyrano de Bergerac, Danton, O Processo da Revolução, 1492, A Conquista do Paraíso e, mais recentemente, como Obelix, nas versões live-action da franquia Asterix. Em 1996, ele recebeu o título nobiliárquico de Chevalier pela Legião de Honra, a mais alta distinção da França. Vamos acompanhar os desdobramentos desse julgamento aí desse ator muito famoso. O momento fofoca do Giro de Cinema chegou agora e vamos saber qual é. Manifestantes interromperam a homenagem à atriz israelense Gal Gadot na Calçada da Fama. Gadot, conhecida por suas atuações como a heroína Mulher Maravilha, recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, na terça-feira passada, dia 18. A cerimônia, feita com o intuito de destacar a carreira da atriz, aconteceu em meio ao fim da trégua na faixa de Gaza e foi marcada por protestos. Segundo a Variety, manifestantes pró-Palestina invadiram a cerimônia com mensagens como "Heróis lutam como palestinos" e "Viva Palestina", além de cartazes contra Branca de Neve, novo filme estrelado por Gadot. Já outras pessoas comparecendo ao local com a bandeira de Israel. A publicação norte-americana afirma que durante o evento, que começou com um atraso, os manifestantes ainda podiam ser ouvidos e alguns brigaram entre si. Gal Gadot, que por 2 anos serviu nas Forças de Defesa de Israel como instrutora de combate, já defendeu Israel em algumas ocasiões desde o início do conflito na faixa de Gaza, em outubro de 2023. E assim chegamos ao fim do matinê, em que batemos um papo com o Paulo Teixeira sobre o Cineclube Lanterninha Aurélio de Santa Maria. Você pode ouvir esse e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. A nossa próxima sessão será dia 31 de março, falando sobre o Cineclube da Boca, aqui da UFSM. Para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir Breaking Through to the Other Side, de The Doors. Uma das músicas mais tocadas na boate do DCE e fazendo alusão também ao curta-metragem Clube Universitário, a Boate do DCE, de Luciano Ribas, que será um dos curtas que fecharão a mostra de cinema gaúcho do Lanterninha Aurélio. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.